Então, nossa aula hoje é caracterização do cimento. A gente viu na aula passada a caracterização de agregado. Então, nós já passamos sobre a caracterização de agregado e hoje a gente vai ver caracterização do cimento. Por que do cimento? Porque o cimento ele vai ser o aglomerante que a gente usa no concreto, na produção do concreto. Então, a gente tem vários tipos de aglomerante. Aglomerante. Nós já tivemos essa aula no semestre passado sobre aglomerantes e a gente viu o quê? Que aglomerante é o material ligante. Ele é que vai fazer aquela ligação entre os materiais no concreto. Ele vai servir como se fosse a cola que vai unir todos os agregados no concreto. E esse aglomerante ele pode ser aéreo ou hidráulico. No caso do cimento, a gente tem um aglomerante que é chamado de hidráulico. O que é um aglomerante hidráulico? Que ele vai funcionar, ele vai reagir, na verdade, que é melhor, reagir na presença de água. Então, quando a gente tem um aglomerante, esse aglomerante ele vai reagir na presença de água. O que é essa reação do aglomerante? Ele vai sofrer reações químicas que vão fazer com que ele ganhe endurecimento e resistência. Então, tudo isso a gente já viu. Hoje a gente vai ver como que a gente faz para caracterizar esse principal aglomerante, que é o cimento, que a gente utiliza na produção do concreto. Por que a gente faz caracterização do concreto? Porque o concreto ele é feito de quê? Quando a gente tem concreto, a gente tem a união. Então, o concreto ele vai ser a união de agregado mais aglomerante, que é o cimento, mais água. E de acordo com o tipo de cimento, com o consumo de cimento, a gente tem influências diretas no concreto. Como assim? Quanto maior o consumo de cimento que a gente tem na produção do concreto, maior vai ser a plasticidade desse concreto, maior vai ser a coesão desse concreto. Como assim maior a coesão? Menos a gente vai ter aqueles problemas da areia estar se soltando, da brita estar se soltando. Maior vai ser o calor de hidratação, então mais calor vai desprender durante a reação de hidratação. Maior vai ser a retração do concreto. Então, se eu tenho mais calor de hidratação, eu tenho também, da mesma forma, mais retração desse concreto. O que é a retração? Ele vai sofrer alteração de volume, o que pode causar rachaduras e trincas. Menor vai ser a segregação de material e menor vai ser a exsudação. Tudo isso se eu aumento o consumo de cimento. Por isso que é importante a gente estudar como que são os cimentos e quais são as características desses cimentos. Então, quando a gente fala em caracterização experimental, a gente já viu, quando a gente falou em caracterização experimental para agregado, que essas caracterizações elas são ensaios que a gente vai realizar para determinar a qualidade e propriedade do material. Então, se eu falo em caracterização do cimento, são ensaios realizados no cimento para determinar suas propriedades e suas qualidades, com a finalidade de identificar se essas características estão ou não de acordo com as normas. Porque para o material ser comercializado, ele tem que estar de acordo com a norma. Então, é isso que é fazer uma caracterização experimental. A gente vai avaliar a propriedade do material. Primeiramente, vamos relembrar da nossa aula sobre aglomerante o que é um cimento. Então, vocês viram que o cimento ele é um material pulverulento. O que é um material pulverulento? Pulverulento vem de muito fino, como um pó. Então, é um material muito fino, de cor acinzentada, resultante da queima do calcário e da argila e da posterior adição de gesso. O que significa isso? Que a matéria-prima na produção do cimento é basicamente calcário e argila. Então, basicamente, na produção do cimento, a minha matéria-prima vai ser calcário e argila. Mas todo cimento ele vai ter adição
de gesso. Então, em todo cimento, a gente vai fazer adição de gesso, porque esse gesso ele vai servir como se fosse um retardador de pega no cimento. Daqui a pouco a gente vai relembrar o que é isso, tá bom? Então, é um material muito fino dessa cor acinzentada que é produzido pela queima do calcário com a argila. Como que a gente faz essa fabricação do cimento? Então, a fabricação do cimento, normalmente o nome do cimento que a gente dá é cimento Portland. Então, o cimento Portland, ele é feito a partir do preparo e dosagem da mistura. Então, a gente vai ter dosagens diferentes, porque calcário e argila são materiais que eles podem ter composições diferentes. Então, eu tenho uma quantidade de sílico, uma quantidade de feldespato, de magnésio, diferente em cada um. A primeira coisa que a gente faz para a fabricação do cimento é preparar e dosar essa mistura. Então, eu vou misturar essas duas matérias-primas. Depois que eu misturo, eu faço a homogeneização. O que é isso? É fazer com que elas estejam sempre na mesma umidade, na mesma temperatura e misturadas da mesma forma. Depois eu venho para um processo que chama clinkerização, que é fazer o clinker. O clinker é o cimento sem nenhuma adição. Então, esse clinker, ele é feito em altas temperaturas. A gente vai ter a queima dessa matéria-prima em altas temperaturas para que se resulte esse clinker. Depois a gente tem o esfriamento do cimento, as adições finais à moagem e, por último, o ensacamento. Então, cada cimento ele pode ter uma adição e ele tem que ser moído para ter aquela característica de material pulverulento, tá bom? Então, a gente tem um processo que se chama processo de fabricação por via seca e um processo que é chamado fabricação por via úmida. O que é a fabricação por via seca? Então, a matéria-prima vai ser misturada no moinho, pulverizada e seca. Então, nesse mesmo moinho, a gente tem a pulverização da matéria-prima e ela é misturada seca. A gente não faz nenhuma adição de água. E depois esse moinho, que ele fica sempre em rotação, ele vai ser levado a temperaturas altas, em torno de 300 a 400 graus, para secar ainda mais, para tirar aquela água que está dissolvida quimicamente. Retirei essa água, eu faço a queima, clinkerização. Então, eu vou elevar essa temperatura acima de 900 graus para que haja a clinkerização do cimento. Então, normalmente, a fabricação dos compostos do cimento, ela ocorre acima de 1280 graus. Esse aqui é o forno e aqui é o clinker. Esse é o clinker de cimento. Para que ele seja o cimento que a gente conhece, ele precisa passar por um processo de moagem e de adição. Então, a gente vai adicionar alguns compostos nesse material, tá bom? O clinker, ele tem alguns compostos básicos, que são o silicato tricálcico, o silicato dicálcico, o aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetracálcico. Esses compostos juntos, eles fazem que o cimento tenha aquela sua propriedade de reagir com a água, ter o seu endurecimento e depois a posterior aumento de resistência. Então, o cimento ele vai adquirir o que a gente chama de resistência depois de um tempo de cura. Então, para que ele tenha resistência, ele tem que passar por a cura, que normalmente dura em torno de 28 dias. Então, esses materiais é que são responsáveis pela cura do cimento. A gente chama eles de compostos hidratados. Quais são os tipos de cimento que a gente tem? No Brasil, são 5 tipos básicos de cimento e 3 tipos especiais. O que vai diferenciar esses tipos de cimento? As adições. Então, o que diferencia cada tipo de cimento são as adições que são realizadas nesses cimentos. Todos são indicados para uso geral na construção, só que há algumas diferenças entre eles. Quando a gente conhece essas características dos tipos de cimento, a gente consegue aplicar eles da melhor forma possível. Então, se eu conheço todas as características de um tipo de cimento, eu posso escolher qual que é a melhor aplicação para aquele tipo.
Porque por mais que todos possam ser utilizados de uso geral, a gente tem alguns que se dão melhores em umas situações e outros em outras situações. Então, quais são as adições que são feitas no cimento? As principais adições são o gesso, a escória de alto forno, a argila pozzolânica e o filler. Essas aqui são as principais adições que a gente faz. Tem outras? Tem. Eu vou passar um trabalhinho para vocês depois fazerem sobre isso, sobre o cimento aluminoso, o cimento com sílica ativa. Então, vou passar um trabalho para vocês fazerem. As principais adições são essas. O comportamento do cimento, a nomenclatura que a gente tem é a partir dessas adições aqui. Tudo bem até aí, crianças? Tudo bem. Então, a gente já viu, quando a gente estudou lá em aglomerante, que o gesso ele é um tipo de aglomerante. Então, ele é encontrado na forma de gipsita, que é o CaSO4 2H2O, em hidratado ou na bassanita. E esse gesso, ele é feito por um processo que é a calcificação também. A gente vai passar por uma queima. Então, o gesso, além de ser usado a partir da gipsita, a gente pode ter também o gesso obtido a partir do ácido fosfórico. Então, quando a gente vai fazer um ácido, a gente tem o gesso como resíduo. A gente pode utilizar esse material. Nós vimos o que também? Que esse gesso, ele tem um tempo de pega muito rápido. Vocês lembram disso no semestre passado? A gente viu que ele tem um tempo de pega rápido. A gente viu que ele é um aglomerante que é chamado aéreo. O que é um aglomerante aéreo? Que ele vai endurecer em presença de CO2. O que isso significa? Que ele não tem resistência à água. Isso é o gesso como aglomerante, mas ele é utilizado em cimentos. Para que a gente utiliza o gesso em cimentos? Porque ele vai retardar a pega do cimento. Então, oi? O que é pega? A pega a gente entende por endurecimento. Rapaz, mesmo, eu esqueci. Lembra? Então, à medida que o cimento vai endurecendo, ele tem um tempo que ele leva para começar a endurecer. É o que a gente chama de início de pega. Então, a pega é o endurecimento do cimento. O gesso ele é utilizado como adição para poder fazer essa retardação dessa pega. O que é a escória de alto forno? É um produto que é obtido na indústria siderúrgica. Então, quando eu tenho a produção do ferro gusa, lá o resíduo que sai dentro do forno é chamado de escória. Esse resíduo ele pode ser moído e adicionado também ao cimento. A gente tem a pozzolana. O que é a pozzolana? É um material silicoso que não tem propriedade nenhum aglomerante, mas que quando ele está em presença de água, ele fixa o hidróxido de cálcio e melhora a propriedade do cimento. Então, a pozzolana é um material silicoso que ele é utilizado também como adição do cimento, tá bom? E o filler como se fosse uma rocha calcária, um pó de rocha calcária muito fino. Então, a gente pode obter ele a partir da moagem de calcário, basalto e materiais carbonáticos. Alguns autores consideram o filler somente como material carbonático, não chama como filler, mas sim como material carbonático, que é esse material bem fininho, esse pó bem fininho de calcário e basalto. Então, essas são as 4 adições que a gente pode colocar no cimento: filler, pozzolana, escória de alto forno e o gesso. Para que isso vai modificar? Os tipos de cimento que a gente tem. Então, quando eu tenho cimento, depois eu volto nisso. Então, quando eu tenho cimento, que é chamado um CP1, eu tenho cimento puro, ele só vai ter adição de gesso.
Se eu tenho um CP2, eu chamo de cimento composto. Então, eu posso ter adição de filler, que é o CP2F, CP2E adição de escória e CP2E adição de pozolana. Mas todos os tipos de cimento, eles vão ter adição de gesso. Então, o gesso está presente em todos os tipos de cimento comercializados no país. Quais são essas adições que a gente faz? Escória, qual que é o motivo, desculpa, de se fazer essas adições? A gente coloca a escória granulada de alto forno porque essa escória ela vai ter uma propriedade que vai ter um baixo calor de hidratação. O cimento com esse tipo de adição, ele vai apresentar um calor de hidratação mais baixo. Um calor de hidratação mais baixo, ele vai trazer o quê? Menor retração para o cimento. Então, quando eu reduzo o calor de hidratação, eu tenho menor retração do meu cimento. Então, o cimento com baixo calor de hidratação, eu vou ter com isso menores fissuras quando eu utilizo esse tipo de cimento. Quando eu ponho um material pozolânico, esse material pozolânico ele vai fazer com que o cimento ele tenha uma menor permeabilidade. O que é a menor permeabilidade? Ele não vai ser tão permeável à água. Então, a gente vai ter menor permeabilidade do cimento quando a gente faz a adição de material pozolânico. E o material carbonático, que é o filler, ele vai trazer para o cimento maior plasticidade. Então, o cimento que tem adição de filler, ele é um cimento mais plástico, ele vai ter maior plasticidade. Cada tipo de adição traz uma certa melhora nas propriedades do cimento. Então, o cimento ele tem uma certa propriedade, a partir do tipo de adição que eu faço nesse cimento, essa propriedade ela vai ser diferente. Vai melhorar a resistência? Não. As adições, elas não melhoram a resistência dos cimentos, elas vão agir no calor de hidratação, na permeabilidade e na plasticidade do mesmo, tá bom? Aqui para vocês, a mesma tabelinha que vocês viram no semestre passado sobre a nomenclatura dos tipos de cimento. Então, nós temos aqui o nome técnico do cimento, a sigla desse cimento, a sigla como ele é conhecida, a classe vem do tipo de resistência. Então, eu posso ter cimentos do mesmo tipo com resistências diferentes. E a identificação. Então, normalmente, a identificação do cimento, ela vem pela sigla do cimento com a sua classe. Então, eu vou ter um CPI 25. O que é isso? Um cimento Portland comum com 25 megapascal de resistência. Um CPI 40, um CP2E 25. Então, essas são as nomenclaturas para a gente definir quais são os tipos de cimento. Então, como eu disse para vocês, a gente tem 5 tipos principais e 3 tipos especiais. Quais são os tipos principais? Nós temos o CP1, o CP2 e o CP3. São os nossos tipos, falei agora a palavra, mais comuns. E aí nós temos os tipos especiais, que a gente tem o CP5, o CP4, desculpa, o CP5, o cimento Portland branco. Então, esses são os nossos tipos especiais, tá bom? Cada um a gente vai ver agora o que é. O que é um CP1? Sempre que a gente tiver CP1, vai ser um cimento Portland comum. Cimento Portland comum, CP1. Cimento Portland comum com adições, CP1S. O que é esse comum com adições? São adições muito pequenas. Qual é a única adição presente no CP1? O gesso. Então, o gesso está presente em todos os tipos de cimento. Todo CP1, ele tem presença de gesso, ele tem adição de gesso, tá bom? Depois nós temos o CP2. O que é o CP2? CP2 é o que a gente chama de cimento Portland composto. Esse cimento Portland composto, ele vai ter um certo teor de composição. Essa composição pode ser de escória, de pozolana ou de filler. Como que eu faço para diferenciar? Se é um cimento composto com escória, ele vai ver um CP2E. Se é um cimento Portland composto com pozolana, ele vai vir como CP2Z.
E se ele é composto com filler, CP2F. Então, se eu tenho CP2E, ele é composto com escória, CP2E composto com pozolana, CP2F composto com filler. Então, cimento composto, CP2. Depois, nós temos o cimento Portland de alto forno. O que é um cimento Portland de alto forno? É um composto que tem um teor maior de escória. Lembra que a gente falou que a escória é de alto forno? Então, o cimento Portland de alto forno, ele vai ter um teor maior de escória. Maior que o quê? Maior do que o cimento composto. Então, o cimento Portland de alto forno, ele recebe o nome especial que é CP3. Então, o CP3, ele sempre será um cimento Portland de alto forno. Depois, a gente tem o que a gente chama de CP4. O que é o CP4? O CP4 é o cimento Portland pozolânico. Então, ele vai ter uma quantidade maior de material pozolânico, maior do que o composto, porque a gente tem o cimento composto com pozolana, que ele tem uma pequena quantidade de pozolana. Mas o cimento pozolânico, ele é identificado como CP4, vai ter uma maior quantidade de pozolana. E aí a gente tem o CP5, que é chamado de cimento com alta resistência inicial. Então, o CP5, que é esse cimento de alta resistência inicial, ele tem adição de gesso e ele tem uma composição diferente. Então, aqui no cimento, para ele ter essa alta resistência inicial, ele vai ter uma composição diferente dos demais, para que ele tenha essa alta resistência. O que significa ele ter alta resistência inicial? O nosso cimento, ele gasta 28 dias para alcançar a resistência. O cimento de alta resistência inicial, ele vai gastar em torno de 3 dias para ele alcançar a resistência. Ele vai ter resistências mais altas no primeiro dia do que os cimentos comuns. Além desses, a gente tem o que a gente chama de cimento com resistência a sulfatos. Sempre que eu tenha um tipo de cimento especial, que ele vai ter o RS ligado na sua sigla. Então, o CP1, o CP2, o CP3, o CP4 e o CP5, eles podem vir acompanhados com essa sigla RS, que significa resistente a sulfatos. A gente tem o cimento com baixo calor de hidratação, que é uma classe especial também que vem acompanhado com a sigla BC, então baixo calor BC. Nós temos e também temos o cimento Portland branco. Então, esse cimento Portland branco, ele vai ter uma cor diferenciada, ele vai ser branco. Então, ele pode ser estrutural, que ele vai ter resistência, ou ele pode ser não estrutural, que ele não tem resistência. E aí a gente tem, além desses, os cimentos para poços petrolíferos, que é o CPP, que não vai entrar na nossa classe de estudo. Esses CPP, eles são diferentes, eles entram em classes separadas, tá bom? Então, os nossos principais que a gente vai estudar, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 e o CPB. Então, nós temos cada tipo de cimento, ele tem uma sigla diferente. Onde que a gente usa cada tipo de cimento? Então, todos eles podem ser de uso geral, em qualquer tipo de edificação. Mas existem algumas propriedades interessantes para cada um. Como, por exemplo, quando a gente tem um CP1, ele vai ser usado para concreto geral sem exposição ao sulfato. Porque se eu tiver exposição a águas sulfatadas, eu vou ter que usar um RS, CP1RS, que ele vai ter essa resistência a sulfato. Então, CP1 é de uso geral para obras sem exposição ao sulfato. CP2Z, que é pozolâmico, a gente vai usar para essas obras gerais, subterrâneas, marítimas e industriais. Por quê? Porque quando eu tenho um cimento pozolânico, a pozolana ela vai baixar a permeabilidade do meu concreto. Então, vai ser ideal para usar em obras subterrâneas, marítimas e industriais. CP2E, escória de alto forno.
O que a escória de alto forno faz? Ela baixa o calor de hidratação. Então, esse cimento ele é mais resistente a sulfatos, eu posso fazer essa utilização. O Confiller eu vou ter em qualquer aplicação, porque ele vai melhorar a plasticidade. Então, se eu quero um cimento mais fácil de ser trabalhado, eu compro um cimento Confiller. Um CP3, que é o de alto forno, ele tem um baixo calor de hidratação, alta resistência à expansão, além de ser resistente a sulfatos. Então, onde eu tenho essas obras de concreto massa, eu tenho utilização ideal do de alto forno. O pozolânico, que é o CP4, eu vou utilizar onde eu tenho águas correntes e ambientes agressivos, porque a pozolana ela vai me dar maior impermeabilidade desse meu cimento. CP5, sempre quando a gente precisa de uma resistência inicial elevada e a desforma tem que ser rápida. O RS, que é o resistente a sulfato, sempre que eu tenho águas sulfatadas, como em redes de esgoto. Então, sempre que a gente tem essas redes de esgoto ou obras que a gente vai ter o concreto em contato com a água do mar, a gente vai usar um cimento que ele vai ter resistência a sulfatos. Um cimento com baixo calor de hidratação em obras concreto-massa, que são obras que vão ter estruturas de concreto muito grande. E o CP branco, o CPB, ele é utilizado para rejuntes e aplicações sem responsabilidade estrutural, porque ele é um cimento que ele vai ter uma baixa resistência estrutural, tá bom? Basicamente, para isso que a gente utiliza esses tipos de cimentos diferentes. Para cada tipo de utilização, vocês têm que analisar qual que é o melhor tipo de cimento a ser utilizado. Em relação à hidratação do cimento, a gente fala sempre em calor de hidratação. O que é o calor de hidratação do cimento? O que é a hidratação do cimento? A gente fala que a hidratação do cimento é o processo de cura, que ele vai ter um aumento de resistência. Então, durante o processo de hidratação, acontece a cura do cimento e aí vai haver um aumento de resistência. Isso acontece por um processo de cristalização. Então, aqueles compostos anidros do cimento, que a gente já falou sobre eles, lembra? Aluminato tetracálcico, silicato de cálcico. Esses compostos, eles vão reagir com a água. Por que eles reagem com a água? Porque o cimento ele é um aglomerante hidráulico, então ele precisa de água para que aconteça a reação química. Então, esses compostos eles vão reagir com a água e dar origem a compostos hidratados de duas categorias diferentes, os compostos cristalinos e o gel. Então, primeiramente, essas partículas de cimento, para que elas sofram o processo de hidratação, tem que haver água, porque o cimento ele vai ser um aglomerante hidráulico. Quando existe essa água, acontece essa formação desse gel, que é aquela reação que vai ter entre os compostos anidros. Aí, o que acontece quando eles começam a reagir? Ocorre uma reação exotérmica. Reação exotérmica com liberação de calor. Esse calor é o que a gente chama de calor de hidratação. É o calor que é liberado durante a reação de hidratação do cimento. É o calor que é liberado durante o aumento de resistência do cimento. Para que ocorra aumento de resistência, o que vai acontecer com essas partículas de cimentos? Vai haver essa formação desses cristais. Então, enquanto eu tenho água, eu tenho essa reação acontecendo e eu tenho esses cristais se formando. Então, essas partículas elas vão se unindo umas às outras a partir dessa formação desses cristais. Então, esses cristais grudam uns nos outros até que tenha o estado endurecido e resistente do cimento. Então, tudo isso acontece para que o cimento ele tenha um aumento de resistência. Aqui tem algumas imagens para vocês visualizarem um pouco como que acontece essa formação. Então, esses cristalzinhos, eles são formados em cada partícula de cimento e eles se juntam devido a essa grande formação. Quanto mais água eu tenho disponibilizada durante a cura do material,
mais efetiva vai ser essa formação desses cristais e maior vai ser a reação do meu cimento, tá bom? Aqui são microscopias que a gente tem do cimento. Vocês podem ver aqui os cristais. Aqui também são microscopias, micrografias, que vocês podem ver a formação desses cristais do cimento. Então, é assim que o cimento ele ganha resistência, a partir da formação desses cristais que vem durante o processo de cura. Então, aqui nessa micrografia, a gente consegue ver o silicato de cálcico, o silicato tricálcico presente nessa amostra. O silicato de cálcico ele é mais escurinho, tá vendo? Então, aqui também, vocês, essa análise de como que é feita a cristalização do cimento é uma análise muito interessante para vocês levarem para um projeto de mestrado, tá bom? Como que acontece essa hidratação dos compostos? Então, a gente tem aqueles compostos que a gente já falou. A gente tem o aluminato tricálcico, o silicato tricálcico e o silicato dicálcico, que eles vão reagir. Aqui essa tabela, ela mostra qual que é a profundidade alcançada pela hidratação em tempos. Então, a gente vê que esses compostos anidros, eles reagem em tempos diferentes. Nas primeiras horas, a gente tem o aluminato e o silicato tricálcico reagindo. Quando o cimento está lá há mais de 5 meses, a gente só vai ter o silicato de cálcico reagindo. Então, essa reação do cimento, ela acontece em tempos diferentes para cada um dos compostos hidratados. Por isso que a gente precisa desse tempo de cura. Então, não vai acontecer ao mesmo tempo para todos os materiais, para todos os compostos. Então, a gente vai precisar do tempo de cura. Por isso que a resistência do cimento, a gente só tem ela a partir dos 28 dias. A gente tem que esperar a finalização desse processo de cristalização para que a gente tenha a cura do cimento. Aqui eu coloquei para vocês estudarem depois, como que é a resistência do cimento a partir da análise dessa tabela, tá bom? Depois vocês podem dar uma lida. É só a explicação da tabela. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Sim. Ótimo. Então, aí a gente entra realmente no processo de caracterização do cimento. Quais são as propriedades que a gente precisa para determinar as características do cimento? As principais são a perda de fogo, a finura, a resistência à compressão, a expansibilidade, o calor de hidratação, o tempo de pega e a consistência normal. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar sobre a consistência normal do cimento. O que é consistência normal? Então, o cimento, ele nunca é usado somente como pó. O cimento, a gente vai usar ele normalmente como uma pasta que vai ser empregada na mistura de argamassas ou de concreto. Como que essa pasta como que ela vai ser trabalhada? Então, para que a gente definisse um padrão de como se trabalhar com a pasta de cimento, foi criado o conceito de consistência normal. Então, consistência normal é uma pasta de cimento que ela vai ter um valor, uma propriedade reológica constante. Então, o importante da consistência normal é que a gente vai ter uma propriedade reológica constante. Qual que é essa propriedade reológica? É como se fosse a maneira de escoamento desse sistema, não é desse cimento. Não é bem o escoamento, porque o cimento não escoa, mas é a maneira que a gente vai medir a consistência desse cimento. A essa pasta que vai ter essa propriedade constante, a gente chama de pasta de consistência normal. A gente utiliza ela para determinar as outras propriedades do cimento, como tempo de pega, tempo de fim de pega. Então, a gente utiliza a pasta de consistência normal para definir outras propriedades que o cimento vai apresentar. Então, ela é utilizada nessas verificações. Como que a gente faz com que esse cimento, então, que ele tenha essa consistência normal? A gente determina um padrão de viscosidade e a partir desse padrão de viscosidade, a gente vai determinar qual a quantidade de água que eu tenho que colocar no cimento para que eu atinja essa viscosidade padrão.
Então, no ensaio de consistência normal, a gente vai determinar qual o teor de água eu tenho que colocar no meu cimento para que ele adquira essa consistência normal, essa viscosidade padrão. Como que eu faço isso? Eu tenho um equipamento que é chamado de sonda Tetmage. Então, esse equipamento, eu consigo determinar qual vai ser essa consistência normal do meu cimento. Eu pego esse cimento, faço uma mistura de cimento e água, numa proporção que eu consigo obter um índice de 6 mais ou menos 1 de consistência. Então, eu solto essa sonda aqui no meu corpo de prova, na minha amostra, e essa sonda ela vai ter que descer na minha amostra até atingir um valor de 6 mais ou menos 1. Quando eu atinjo esse valor, eu sei qual que é a quantidade de água que eu coloquei, então eu sei qual que é a proporção de água para que eu tenha uma pasta de consistência normal. Eu sei que fica um pouco confuso, mas a gente vai fazer isso no laboratório, tá bom? Agora no mês de setembro eu vou marcar, eu já conversei com a Isabela, então eu vou marcar para a gente poder ir. Para vocês fazerem, senão vocês não conseguem ter essa visão. Professora, por que o ensaio de cimento tem que ser com a água desmineralizada? Porque os sais, eles podem reagir com o cimento. Então, quando a gente tem uma água que ela tem sais, essa água ela pode reagir com o cimento e aí a gente vai ter influência nos resultados, tá bom? Então, a pasta de consistência normal, ela tem que ser uma pasta de cimento. Eu vou determinar qual que é a proporção de água que eu ponho no cimento para que eu tenha uma consistência igual a 6 mais ou menos 1. Professor, esse equipamento é o mesmo do ensaio de tempo de pega? Sim, Vinícius, é o mesmo do ensaio de tempo de pega. A diferença é que quando a gente está no ensaio de tempo de pega, a gente não